Ana. Ah, deixa, Olá, boa deixa eu noite. tirar aqui, que eu acho que está errado aqui. Só um momento. Eita, nossa live vai ser com uma coruja hoje. Ela vai falar sobre o TDAH dela. Eu estou tentando virar aqui e não estou conseguindo, não. Tá Eita, entendendo? tem uma Juro como eu não estou. setinha que é assim, ó. Eu tô clicando nessa seta. Pode ter Ih, certeza disso. ih, Não sei nem porque. Para mim foi tirar na loteria você me chamar. eita. Não, mas eu não tô dando dinheiro pra ninguém, não. Juro como eu estou tentando. E não estou Eu vou conseguindo, não, tentar aqui no meu outra celular. pessoa. Gente, o que que tá acontecendo hoje? Poxa, Tá bloqueando aqui. Meu celular não tá. Eu não tô conseguindo de jeito. aê! Consegui! Você acaba de ganhar, ó. Chiclete. Tô brincando. Oi, tudo Tudo bem com a bom? senhora? Tudo bem, tudo bem. Fui eu que falei que eu tenho um filho com 19 anos que tem TDAH. Ah, foi? Nossa, eu não tinha visto. Fui eu, fui eu É que porque é falei. tanta gente. Ele hoje não se encontra morando comigo porque está cursando medicina em outro estado. Mas, Medicina? sim, Que chique! Gente, tá vendo? Qualquer é, pessoa que tem TDAH, né? é, Qualquer transtorno, é mas possível sim. de antemão, quero dizer a você que é bem delicado, porque ele faz um acompanhamento bem Rigoroso. sim, Uhum. E, faz uso de medicamentos. aham. E o. Eu tô colocando aqui seu arroba, tá? Para as pessoas seguirem. Mas me conta, o diagnóstico dele foi feito há quanto tempo, assim? Diagnóstico. Isso. E Miguel, ele tem um diagnóstico, eu terminei falando o nome dele, mas vocês vão ver, vocês vão olhar meu WhatsApp, meu Instagram e vão ver. E Miguel, eu consegui o diagnóstico de Miguel. Na verdade, Miguel faz acompanhamento psicológico há mais de 6 anos, né? Nossa, tem bastante tempo, então. Isso. Só que durante a pandemia se agravou. Eu acredito que o período de pandemia ele tenha desencadeado, né, Uhum. alguns transtornos, principalmente dos jovens, Uhum. né? E ele, durante a pandemia, Piorou. acredito que tenha se agravado. Uhum. Isso, isso. E aí ele começou a fazer acompanhamento também psiquiátrico. Uhum. Ele faz acompanhamento psiquiátrico e psicológico. E ah, me conte, como foi assim, desde o início, antes de fazer o diagnóstico? Bem Aliás, difícil. deixa eu só perguntar, de onde a senhora é? Eu moro no Rio Grande do Norte, Ah, Rio Grande do Norte. Acho que... Natal. Eu não achava que era Natal. Mas Pensava que ok. era um. Mais pra baixo. Pensava que era um. Ah, eu sou ruim, gente, nisso. Eu pensei que era mais pra baixo. Mas. Não, Rio Grande do Norte é mais para cima. Mas é Ah, Nordeste. sim, sim. Nordeste, Eu. certo? Aham. Eu confesso que é difícil. E o convívio com quem tem TDAH é difícil. Né? É complexo, digamos que seja complexo. Né? Uhum. Porque eu acredito, eu nunca fui diagnosticada, mas acredito que eu tenho algum também tipo de transtorno. Acredito que hoje em dia a maioria das pessoas tenham desencadeado após a pandemia, Uhum. mas Olha, acredito sobre que eu tenha forte. ansiedade, eu acredito que boa parte, né, da população tem ansiedade. Isso.
Isso. já é algo de se preocupar e, tipo, pensar que pode ser TDAH e, na verdade, ser só ansiedade. E o meu filho, ele tem TDAH associado à ansiedade. Aham. É E... horrível, porque Não, pode falar. alguns medicamentos do TDAH, né, para fazer uso com medicamento para ansiedade, tem que saber dosar, tem que saber fazer, né? É complicado, de verdade. Uhum. É complicado. Tipo, na infância, como que ele era, assim? A senhora já desconfiava desde muito tempo que Porque é muito relapso nas organizações, esquecia a porta aberta, às vezes eu saía para trabalhar primeiro do que ele, e quando eu voltava, a porta estava aberta. tinha dificuldade de manter o quarto organizado, era bagunçado, como que era? Não, por incrível que pareça, o quarto dele sempre foi organizado, mas ele começou, porque assim, o TDAH ele tem Abrange tanta coisa. vários, né, várias nuances, como eles Nunca é falam. igual. Aham. Não, nunca é igual. Mas ele é muito fácil de esquecer e difícil de se concentrar. Ele ficou com muito déficit na concentração, bastante. Uhum. E quais foram, assim, os piores desafios, as piores coisas, assim, que ele encontrou de dificuldade naquela época? Processo, bem, a pior fase que houve, por incrível que pareça, foi o ano passado, na fase do pré-ENEM dele, porque ele estava cursando, terminando o técnico dele e, ao mesmo tempo, fazendo um cursinho para tentar o curso de medicina. E foi bem difícil, muito Uhum. difícil, delicado mesmo. Eu acho que já tem a questão, né, da adolescência, a gente já ficar um pouco perdido com relação ao futuro, né, a pressão de conseguir emprego, do que ser da Isso. vida, que isso já é algo que mexe bastante com o nosso psicológico. E, Isso. e, E aí, e muito importante, principalmente para os jovens, crianças, jovens que os pais estão descobrindo o TDAH, é buscar uma rede de apoio. É muito importante. uhum. E a senhora teve, assim, Essa rede de apoio. tipo assim, é, de família, amigos, assim, próximos que também Sim, têm transtorno. sim. Eu também busquei, eu sou assistente social. Olha Então, isso, só. quer queira, quer não, facilitou, porque facilita. Uhum. E busquei muita ajuda para Miguel, de verdade. Assim, então a senhora foi uma anja na vida dele, além de mãe. Eu não diria anja, porque eu tenho um pouco de receio. Eu sei que toda mãe tem um pouco de narcisismo, mas eu tenho muito receio em me Uhum. tornar, né, aquela figura bem. Mas eu tentei. Bem, a minha parte, eu acredito que até hoje eu tento fazer. Eu esteja tentando ainda fazer. Ah, só de ter procurado diagnóstico, né, que não fosse tão tardio assim, já é algo, né? Agora eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Claro. No relacionamento é difícil, a relação, no convívio familiar. E aí, às vezes, eu falava assim, ei, aí, porque às vezes ele dizia, ah, mãe, foi meu TDAH. Então, aí eu dizia, ei, calma, não é assim não. Uhum. Para tudo que você for descumprir, né, com alguma responsabilidade, e sempre colocar a culpa no TDAH, e assim a gente foi dialogando sobre isso. Uhum. Existe o transtorno, existe. Mas
eu acho que principalmente para quem tem, é importante que procure o tratamento, que faça o acompanhamento direitinho. Muito Uhum. importante. Ah, com Mas certeza. Mas não usar como teve... muleta, né? Isso, isso. E Uhum. aí eu ficava muito isso. Muito, muito. Várias vezes ressaltei acerca disso aqui na minha casa. E como era assim, conte um pouco assim, com relação à convivência, assim. Tinha muitas brigas. Houve uma época que realmente existiu vários conflitos, né? Porque também tem a questão da adolescência, né? Descobrimento das coisas. Isso daí já também atrapalha bastante. Isso. E às vezes eu ficava naquela, se aquilo que ele tinha, né, deixado de fazer ou cumprir, se tinha a ver com o TDAH ou se, como você mesmo falou aí, se não era um amuleto, se ele não estava usando como, né? Mas assim, teve época que foi bem difícil, porque como eu tenho uma formação e eu dei uma formação para os meus filhos de que eles se tornassem adultos funcionais. Uhum, E aí fui ensinando, né, orientando e ensinando, uhum, né, a cumprir com as tarefas domésticas dentro de casa. E mesmo que eu tive 2 filhos do sexo masculino uhum, e não dei a educação sexista que o Brasil, que essa sociedade, nem no Brasil, que a sociedade costuma dar, né? Aquela educação sexista, uhum, onde se divide, não, homem vai fazer isso dentro de casa ou não vai fazer, e mulheres que vão fazer, vão, né, exercer o cuidado, a tarefa doméstica. Eu desconstruí isso dentro da minha uhum. casa. E aí ensinei a meu filho a fazer e tudo mais. Só que chegou uma época que ele estava de um jeito que, foi quando eu descobri o TDAH. Uhum. E ele já não estava mais cumprindo com as responsabilidades, né, que ele vinha cumprindo. Isso se acirrou na pandemia. Uhum. Porque Foi na pandemia. eu só tô colocando aqui a tomada, viu, gente? Porque tá descarregando, eu esqueci. Mas a pandemia ela dificultou muito a convivência das pessoas, né? Porque é aí onde se. Peraí, tô buscando a palavra. Se intensificou, né? Os Isso. sintomas, porque não tinha local de lazer, não tinha pra onde fugir, né? A não ser a convivência em casa, tipo Big Brother, né? E. Pode falar. Para você ter ideia, eu tive que buscar alternativas, né? Eu tive que, eu sugeri, eu perguntei, tu tem vontade de pintar teu quarto? Vamos fazer uma mudança no teu quarto, já Olha que tu só. tá tão assim. É, Minha mãe nunca aí ia eu falar fui isso. um material de construção, fui com ele, levei ele, nós compramos o material, eu disse, a gente mesmo, nós dois iremos pintar, eu falei e a gente pintou o quarto Eu dele, mesmo, nós pintamos, nossa. sério, porque assim, eu precisava arranjar algo que ele fizesse que fosse trazer uma certa satisfação, né, para ele. Eu pensei nisso na Uhum. época. E ocupação. Mas Ocupar a cabeça dele. isso, Uhum. porque a gente fez uma mudança no quarto dele. Mas uma mudança que eu quero dizer para você que não foi uma mudança assim de gastos. Não, Tinta guache. entende? Tô brincando. A gente pintou, a gente comprou uma pinta mais barata. A gente foi buscando alternativas que não fossem alternativa de alto consumo. Ai, que massa. Eu já pintei com tinta guache. Ficou uma porcaria com o tempo, assim, porque, né, o pó. E quando passa
passava água, saía, né? Mas é muito legal isso, porque é, além de mexer com a criatividade, né? Com a ocupação dele também. E isso ajudou. Ah, fiquei feliz, assim, porque, tipo, não é todas as mães que fazem isso, né? De pensar em possibilidade de ajudar, né? E outra coisa, ele nessa época estava tendo aula online e ele não foi estimulado, né, para essa condição de aula, né, para esse tipo de ensino. E aí ele sentiu muita dificuldade. Aí foi nesse onde ele se sentiu muito, muito, muito mesmo. A dificuldade maior foi nessa. Foi nesse período que ele não conseguia se concentrar de forma Uhum. alguma. Porque ele já vinha de aula, né, é, aulas presenciais, nunca tinha passado por esse processo, como não só ele não foi o único, né? O mundo, né? Não tinha passado, eu acredito que quase 99% ou 90% dos jovens não tinham passado por esse processo. Eu estou falando Uhum. de jovens que, né, que sempre tiveram aulas presenciais. E ele chegava para mim e dizia: mãe, é um tédio, mãe, eu não tô suportando, eu não estou aguentando, eu não consigo, mãe. Ele dizia. Ele quase, eu vi a hora, ele me pedia assim. Ali, para mim, foi um pedido de ajuda. Uhum. Foi um grito de socorro. Com certeza. Porque ele sempre foi muito estudioso. E nessa época eu via que é como se ele tivesse perdido o interesse. Se vê numa novidade, né? De você ficar sentado assistindo uma live. Ai, que tédio, gente. Só de pensar já me dá vontade de chorar. Na época eu tinha muita vontade de fazer live com algumas mães, porque eu pensava assim, será que só eu que estou passando por isso? Eu pensava dessa forma. Uhum. Será que eu sou a única que estou passando por isso? Uhum. Não, mas eu escutei muitos relatos de muita gente tendo dificuldade na família. Ó, a Ellen é casazar. Para mim é extremamente difícil o estudo à distância, porque não consigo concentrar, tudo me distrai. Distrai. É verdade. E aí, nessa época já tinha acompanhamento ou não? Eu comecei a observar daí. Foi daí que eu comecei a observar. Uhum. E depois do diagnóstico, a senhora percebeu uma mudança assim do comportamento dele antes e hoje na comparação? Eu percebo que se Miguel ele tem que fazer o uso do medicamento, até porque o TDAH dele é associado ao transtorno de ansiedade. Uhum. Se ele não fizer, É como o meu. ele tem crises, ele tem. Uhum. Isso é muito ruim. Aham. Hoje ele tá morando sozinho. Ele divide um imóvel com mais dois companheiros de curso, Uhum. mas inclusive hoje eu falei com ele por videochamada, ele dorme num quarto só, e eu estava conversando com ele, perguntando sobre a relação dele. Aí ele disse, não, mãe, é de boa, tá legal. Ele disse, tá de boa, tá legal. Só que eles. Eu acho que os meninos estranham, ele disse. Eu acho que os meninos estranham porque. Boa noite. Boa Porque eu não. Ele disse, eu acho que os meninos estranham porque eu vivo mais dentro do quarto, ele falou. noite. Uhum. A gente tem, pelo que eu ando percebendo, né? A gente tem um pouco disso mesmo, de se, né, ficar um pouco incluso assim no nosso cantinho. Mas não são todos não, tá? Isso varia muito.
até Mas para buscar aqui, se aqui na autoconhecer também. nossa, aqui na nossa casa, E já era ele assim. ficou assim, já era assim. Às vezes eu ficava angustiada. Eu dizia, Miguel, sai um pouco do quarto, meu filho. Vá para a sala. Aqui tem muito para explorar. Vá na varanda. Aí botei uma rede na varanda para ver. Aí depois foi que ele começou a sentir vontade de ir para a rede na varanda. Uhum. Mas já era assim aqui. Deixa eu perguntar uma coisa. Ele vivia no escuro? O Às quarto? vezes, às vezes sim. Eu imaginei. E quando assim, às vezes, quando eu ligava, tem uma lâmpada aqui que dá, se ele tiver, o quarto dele tiver aberto, a porta aberta, se eu ligar essa lâmpada, ela faz, né? Ela fica iluminando para lá. E ele pedia assim, mãe, por favor, apaga essa lâmpada, ele dizia. A claridade Às atrapalha vezes mesmo. me dava uma angústia tão grande, isso me dava uma angústia, O ruim é me dava. que as pessoas, né, acham que, tipo, que tem que ser assim, eu cresci de outra forma, tem que ser igual, sabe? Às vezes tem pais, por exemplo, o meu pai, por exemplo, tem que seguir aquela coisa, sabe? De tudo certinho, como, sabe? De uma pessoa normal. E que a gente não funciona assim, né? A gente tem que mudar os hábitos aos pouquinhos e modificando tudo, né? Através da psicoterapia, entre outras coisas. Agora você está só me perguntando, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ai, meu Você Deus. você tem dificuldade de se socializar? Eu estou falando pessoalmente. Uma coisa é você estar virtualmente, né, conversando. Eu estou falando socialmente. Você tem dificuldade Então, de se socializar? achei uma boa pergunta. Bom, assim, eu não tenho, não. Mas eu tenho certa dificuldade em fazer amizade, né? Mas, assim, eu não vou falar com alguém, assim, na rua, tipo, oi, quer ser meu amigo? Não assim, sabe? Mas, assim, de puxar assunto, não sou. Eu sou mais de, tipo, bom dia, bom dia. Converso, se a pessoa puxar assunto, aí deslancha, sabe? Mas assim, de tipo, fazer amizade, sou bem difícil. Até pra pegar mensagem, manter a amizade é muito difícil, assim, pra mim. Entendeu? Porque tem tanta gente. O meu ciclo de amizade aumentou, assim, não amizade não, de pessoas na minha vida aumentou tanto que eu não consigo dar conta de todo mundo, né? Mas é difícil. Tem também aquela questão de que, por a gente ser um pouco bonzinho demais, né? De querer ajudar todo mundo, sabe? De, tipo, não ver, assim, muita maldade nas coisas. A gente, às vezes, não percebe, né? E eu já passei por muitas dificuldades. E a vida me deu, assim, muitos baques, sabe? Hum, E eu confiei muito, comecei a confiar bem menos nas pessoas. Isso faz com que eu, né, me bloqueasse. Mas assim, tem a relação também dos medicamentos que ajudam, né, quanto à socialização. Mas assim, e também a psicoterapia. Mas, tipo, eu sei lidar comigo, com a solidão. Aí eu me amo como, sabe, como eu sou mesmo. E isso fez com que eu não deixasse de fazer as coisas por conta dos outros, sabe? Porque eu, às vezes, tinha vezes que me chamava para o cinema e para ver filmes que eu queria assistir, ou eu chamava, mas as pessoas não davam assim muita importância. E aí
eu ficava sempre pra trás, sabe? Não assistia. E aí, quando eu via, o filme já tinha passado, já não tava mais em cartaz. Então eu tava perdendo muitas oportunidades por não, por deixar de fazer as coisas por causa dos outros, sabe? Uhum. Mas isso é importante. Eu, Sim. Uhum. ao longo da vida, eu comecei a compreender muita Nossa, eu falei coisa. bem. E, Desculpa, viu, gente? Mas deixa eu me elogiar um pouco, porque não é todo dia que eu falo bem assim, não. Tô medicado. Pode falar. então, assim, às vezes é importante que a gente se preserve, né? É importante que a gente comece a aprender a dizer não também, Muito difícil fazer isso. mas é É importante que importante. diga não. É importante também acolher o outro, é importante acolher, dentro Adoro. das suas Sim. possibilidades. Sempre dentro das suas possibilidades. Nunca ultrapasse as suas Ah, eu já possibilidades. ultrapassei. Eu já ultrapassei tanto. Ai, Isso é gente. Mas a muito gente só ruim. aprende, né? Errando. Com certeza. Com certeza. E até porque, às vezes, não, a gente nunca sabe qual é a nossa possibilidade. Às vezes, a gente vai dar uma assistência, a gente dá uma assistência a mais. E depois que a gente É. se descobre que não era aquilo, a gente deveria ter dado aquilo menos alguma coisa. Sim. Mas é isso. A gente dá A uma vida, mão, acaba a dando vida, o pé, tudo. Aham. a experiência com a experiência você vai ganhando maturidade e aí vai vendo, né? Vai dando oportunidade para coisas mais. E outra coisa, é porque você está muito novinho, você só tem 19 anos, não estou lhe subestimando, você tem um grande potencial, Eu, mas ao eu, longo do eu tenho tempo você vai começar. 33. Você tem 33? Tem. E aí você vai A começar a risada dela, que perceber, engraçada, gente. você vai. Eita, o meu também vai descarregar. Você vai começar a perceber e a querer ser mais seletivo, inclusive. Acho que eu já tô, viu? Eu não quero ninguém, só quero Será que eu. já tá? Tô brincando. Pois é. A Pois questão é. toda é essa. Ó, eu anotei aqui seu arroba, tá? Eu amei, gente, conversar com a senhora, Eu tá? também gostei de conversar com Ah, você. foi um prazer muito grande. Eu espero manter contato. Não sei como que eu vou fazer isso. Vou conversar com todo mundo pra dar conta, meu Deus, velho. Eu vim para cá porque eu Socorro. vim colocar para carregar, que estava descarregando o Viu? celular. E eu também, eu vou tentar fazer mais uma conversa com outra pessoa, tá? Mas, assim, eu quero, na próxima vez, fazer com a senhora e com seu filho, que eu não sei o nome, eu não perguntei. O Tá nome do certo. seu... O nome... Tá certo? Não, o nome do seu filho. Eu, você pode falar comigo pelo direct, aí eu mando o perfil dele para você. Ah, tá bom. Mas pode falar o nome, assim, dele? Ou não O nome pode? dele é Ah, Miguel. Miguel Miguel. Vladimir. Tá, Miguel. certo. Tá bom. Viu? É... Então é isso. Muito obrigado, viu, pelo seu Eu depoimento. Foi agradeço. enriquecedor, assim, para outras pessoas, sabe? Para notarem, né? Cada história é uma história, gente. Nunca vai ser igual. Com Viu? certeza. E a conscientização aqui é todo ano. Fique bem. Oh, Fique bem. me empolguei. A senhora Eu também. Grande beijo, viu? Boa noite. Deixa eu ver como é que é o nome da senhora de amo. novo. Maria Esther. Boa noite, Maria Esther. Boa noite.